Quais são então as oportunidades e desafios na implementação deste modelo de saúde baseado em valor? Que experiências e resultados temos já, nomeadamente na Europa? É o mote para a apresentação da doutora Raquel Correia, coordenadora do Programa de Medicina Baseado em Valor da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris e que se vai juntar a nós por Zoom. Muito bom dia, doutora. Já nos ouve? Muito bom dia, ouço perfeitamente. Muito bom dia. Seja bem-vinda e vamos lá, vamos ouvi-la. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, obrigada Paula pela apresentação. Antes de mais, um agradecimento à APAP pelo convite. Pois então, eu fui convidada para falar sobre um tema que me é muito caro. Infelizmente, não me afastei do anglicismo, peço desde já desculpa. E, portanto, hoje vamos falar da implementação de Value-Based Healthcare na Europa, sobre os desafios e sobre as oportunidades. E achei que a esta hora vamos já começar com os desafios, porque são 9h45, desafios é aquilo que nós queremos. E como foi já mencionado na introdução, este é um modelo que não é fácil. Porquê é que é um modelo que não é fácil? Bom, para já, porque o desafio começa logo com a definição de valor. O valor, segundo a definição de Porter, é o outcome sobre o custo. E neste momento há toda uma panóplia de definições que começam a coexistir. A definição verdadeira, ou a definição inicial, são os outcomes que interessam mais para os doentes. E neste caso falamos de PROMS. Falamos de PROMS, não falamos de PREMS, portanto não falamos de experiência, ainda que ela seja absolutamente relevante e, claro, tem o seu lugar, mas não na definição de valor per se, no Value-Based Healthcare. E isto é importante, porque quando não estamos a falar da mesma coisa, estamos a tentar fazer VBHC e não estamos a falar da mesma coisa, já temos um desafio, não é? Temos de falar todos da mesma coisa. E, portanto, hoje eu vou falar mais de como é que nos concentramos na medição dos outcomes para implementar o VBHC. Porquê? Porque a parte dos custos é uma parte que ainda é um bocadinho uma black box de um avião. Primeiro, porque é difícil conseguir chegar aos custos neste momento. Há muitas instituições que não querem desvendar os custos, porque isso depois prende-se com um modelo de incentivos e não querem ter qualquer responsabilidade em partilhar este tipo de informação. E eu acho que futuramente chegaremos à parte de melhoria de custos. Mas neste momento, a parte em que nos conseguimos concentrar na Europa é mais a parte dos outcomes, porque é mais fácil de standardizar, é mais fácil de comparar e é mais fácil de recorrer a medições em que se possa comparar maçãs com maçãs e não maçãs com galinhas. Isto é fundamental e é o principal desafio. Portanto, número 1, termos uma estrela que nos guie, e essa estrela é de uma definição de outcomes sobre costs. Depois, o Value-Based Healthcare lida aqui com 3 coisas que eu acho que os administradores hospitalares têm realmente de ter um coração muito forte para lidar com isto, porque, primeiro, lida com o comportamento humano. Logo aí temos uma receita desastrosa. Em segundo, saúde. Saúde é aquilo que é mais caro às pessoas, não é? Quando não há saúde, não há nada. E depois, o mundo económico, o mundo do dinheiro financeiro. Portanto, comportamento, saúde, dinheiro, temos aqui uma receita digna para que nada se consiga fazer. Por isso, o que é necessário para conseguir implementar os modelos de VBHC é ser ousado. Eu acho que é preciso um pouco de loucura, ousadia e audácia para conseguir passar a implementar modelos de VBHC, porque isto exige uma mudança de mindset, exige uma liderança que seja corajosa e ousada, porque vai mexer com muita coisa. Há muitos egos que vão estar aqui comprometidos e, como sempre, quando há uma mudança, é preciso, de facto, respirar fundo e conseguir implementar. Outra coisa que é difícil neste modelo é que há uma exigência de transparência. Transparência nos modelos hospitalares, transparência entre equipas, intra-equipas e com outras equipas. E no mundo de saúde, eu não vou falar só dos médicos, mas entre profissionais de saúde, há aqui muita coisa que pode ser dialogada. Em termos de transparência, comparar-se é complicado. E, portanto, os líderes hospitalares têm de fazer por forma a que a transparência consiga existir, em que as pessoas se sintam seguras para partilhar aquilo que fazem, de uma forma segura, sem andarmos ali em modo policiamento de, ok, temos de fazer o shaming ou envergonhar quem quer que seja por fazer menos que os outros. Portanto, é um modelo baseado na transparência e isto é difícil de pôr em curso e é difícil de propor isto aos profissionais de saúde, haver esta transparência, porque, novamente, há muitos egos envolvidos.
E para além disso, uma coisa que eu acho que tem sido muito complexa, porque o VBHC não é de hoje, como foi dito, não é? A definição vem já de 2006, portanto já estamos a chegar quase a 20 anos, é passar da conceptualidade à implementação. Houve N artigos a serem publicados nestes últimos 20 anos, que não são 20, mas houve muitos artigos a serem publicados. A maior parte deles são sobre o mundo conceptual, portanto, implementar nem tanto. E por isso eu hoje o que espero é trazer-vos alguns exemplos de boas práticas de implementação e, sobretudo, mostrar-vos aquilo que eu acho ser uma boa matriz para ser utilizada quando queremos implementar um projeto de VBHC. Eu trabalho com o professor Gregory Katz, que foi o responsável pelo Implementing Value-Based Healthcare in Europe, um guia do EIT Health, que foi publicado em 2020, e o professor trabalhou com N instituições europeias, fez mais de 250 entrevistas conjuntamente com a sua equipa para poder perceber o que é que está a ser feito na Europa e se há uma forma de implementar isto de uma maneira simples, porque, tal como foi referido, quando aparecem modelos novos, ficamos um pouco reticentes, não é? Tem tanta coisa para ser feita que não sabemos muito bem por onde é que devemos de começar. E é importante fazer isto de uma forma linear. E, portanto, temos aqui a matriz deste guia, em que realmente começamos primeiramente com uma patologia, portanto, necessariamente o VBHC vai começar com uma patologia, e depois este modelo baseia-se em 5 dimensões, sobre as quais vamos falar, sendo que cada dimensão depois tem um building block. E, portanto, eu quero começar por vos falar da primeira, que é uma das mais importantes, que é o partnering. Portanto, esta noção de ter de criar parcerias. E isto para um administrador hospitalar é essencial. O administrador hospitalar é a pessoa que vai conseguir detectar os early adopters, conseguir ver quem são os profissionais de saúde, porque não têm de ser só médicos, podem ser enfermeiros, podem ser psicólogos, podem ser o que quiser, que querem e têm a vontade de implementar este modelo. Este modelo não é um modelo que seja muito top-down, é mais um modelo bottom-up, portanto, tentar ver nas equipas hospitalares que gerem quem é que tem esta vontade de criar inovação e de implementar inovação. Estes early adopters geralmente são pessoas que são carismáticas, que conseguem andar em conversas e que não se coíbem de falhar. Portanto, não são pessoas que têm medo de falhar, de tentar por N caminhos chegar a bom porto. E isto é importante, porque não existem muitas pessoas destas. Portanto, olho aberto para tentar perceber quem são estas pessoas. E mais do que isto, tentar perceber também como é que vamos envolver as associações de pacientes, porque a VBHC tem de ter pacientes envolvidos e, portanto, uma coisa é falarmos do empoderamento dos pacientes e aqui não é só sobre isso, é envolvê-los ativamente desde o início na construção dos modelos de VBHC. E, para além disso, demonstrar que há um suporte da administração. Portanto, liderar como exemplo, detectar os inovadores, detectar as associações de pacientes a envolver e ser um exemplo como líder de um hospital, como administrador, em como vai haver suporte, vai haver cada vez menos burocracia e vamos conseguir fazer com que isto aconteça. Claro que depois têm de ser feitas colaborações externas, seja com seguradoras, seja com ministérios, seja com autoridades de saúde, e isto é, claro, fundamental, mas é também algo que está a acontecer devagarinho, dependendo dos países, para haver uma mudança de paradigma. Portanto, a primeira dimensão é esta noção de partnering. A segunda é, claro, esta de medir, de recording, de que já falámos na introdução, e é, claro, uma fase essencial. Portanto, temos de conseguir criar um scorecard em que tenhamos a definição dos processos que vamos medir, dos custos, dos outcomes que queremos e aplicar, mais do que tudo, um ajustamento de case mix. Portanto, temos de saber o que é que estamos a comparar antes de começar a medir. E depois, claro, medir tudo. E para isso é necessário uma plataforma de dados que vai ser a base de tudo. Portanto, como é que é esta plataforma? Será que vamos construí-la nós mesmos? Será que vamos pedir a estruturas externas que o façam, sendo que há depois uma melhor ou pior coordenação com aquilo que pretendemos, porque se vamos tentar serviços externos ao nosso hospital ou à nossa estrutura, o que é que podemos criar que seja feita à nossa semelhança, ou vamos fazer isto in-house e, neste caso, vamos ter de investir
em tudo aquilo que é necessário, portanto, seja salvaguarda de dados, ter data scientists, etc, etc, etc. Portanto, este conceito de plataforma data é absolutamente essencial. É essencial também ter uma terceira pessoa, portanto, uma third party que seja neutra, que possa guardar estes dados e partilhá-los sem que haja suspeita, porque quando somos nós a fazer tudo, não é? Pode haver suspeita, quer dizer, podemos manipular os dados, podemos partilhar apenas aquilo que nos interessa e isso é pouco dado a VBHC. Portanto, queremos sempre que haja uma terceira um terceiro par que seja neutro. Isto é a parte do recording. E depois a parte da comparação. Podemos comparar-nos interiormente, portanto, internamente, entre equipas, ou com outros providers. E há vários exemplos disto. Neste momento, muito VBHC é feito internamente. E aquilo que o VBHC verdadeiro quer que se faça é externa, de uma forma externa, comparação com outras equipas. Mas pronto, há N problemas ainda, porque muita gente não quer comparar os dados com outros, portanto, quer comparar apenas dentro de equipas. Certo, isso permite já algum avanço, mas não é realmente aquilo que pode mudar tudo. E claro, depois temos a fase da recompensa, do rewarding. E isto pode ser um rewarding ou uma recompensa que seja económica, portanto, incentivos financeiros, mas, mais importante ainda, o rewarding ou a recompensa psicológica, em termos de referenciação, reconhecimento, que é algo que acaba por ser ainda mais importante e mais difícil de adquirir. Portanto, temos de envolver, é um facto, em todo o capital humano, e mobilizar a capital humano para que possamos implementar VBHC. Temos, claro, de ter recursos financeiros e há que criar incentivos para que haja um movimento em relação a bundled payments e não só o fee per service, mas, sobretudo, na minha opinião, este encorajar psicológico, que é algo que se liga e que se coaduna muito bem com os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde, quando entraram em profissões de saúde, não foi pelo dinheiro, ainda que isso seja uma componente importante na vida de toda a gente, mas geralmente é porque querem ajudar e porque querem fazer uma diferença. E nesse sentido, quando se consegue mostrar aos profissionais de saúde que isto funciona, há uma capacitação muito grande e uma motivação muito grande para fazer melhor e há uma motivação intrínseca que aparece e que não é, de facto, motivada apenas pela cenourinha no fundo da cana. Portanto, isto é absolutamente essencial. Para conseguirmos melhorar, vamos entrar na fase de improving, ou na dimensão do improving. E isto é feito com a parte que me é mais querida, com a parte de education. Portanto, criar comunidades de aprendizagem, criar programas de treino, criar programas de pesquisa, criar PhDs. Há todo um mundo de oportunidades que neste momento tem que ver com esta criação de learning communities. E porquê? Porque para se fazer VBHC tem de haver ciclos virtuosos em que os profissionais vão melhorar e em que os serviços vão melhorar. E por isso há que associar isto à educação. Sem educação e sem humildade para conseguir aprender cada vez mais e entrar neste lifelong learning, não é possível fazer VBHC. E, portanto, isto é absolutamente essencial. Portanto, eu recomendo vivamente aos que querem iniciar ou que querem uma linha condutora para o VBHC que consultem este guia. É um guia que está disponível online de forma gratuita para que consigam ter alguma estrutura nos projetos que estão a tentar realizar. É claro que queria, antes de vos deixar, falar-vos das oportunidades de VBHC. Eu acho que é importante começar pelos desafios, mas mais do que isso é preciso ver qual é a oportunidade e tentarmos fazer melhor, porque no final do dia, como foi dito na introdução, o que importa é o que vem e o que é possível fazer. Defeitos vão haver sempre, melhorias vão sempre ser possíveis. E, portanto, quais são as oportunidades que o modelo do VBHC nos traz? Como eu vos dizia, a primeira de todas, e mal seria se eu não vos falasse disto, é educar. Até há bem pouco tempo havia poucos programas que falassem de VBHC. Cerca de 5 ou 6 universidades no mundo falavam de VBHC, entretanto foi um conceito que se tornou mais tendência
e, portanto, começaram a existir outros programas. Mas o que é importante aqui é que muitos programas se direcionam exclusivamente para a teoria. E isto vai um pouco buscar aquilo de que vos falei no início. Temos de sair da parte conceptual e temos de começar a perceber como é que se implementa, porque modelos teóricos existem muitos. E nesse sentido, eu gostava de vos falar do programa que nós temos na Universidade de Paris. É um programa absolutamente direcionado para a implementação do Value-Based Healthcare, em que falamos e temos vários protagonistas ao longo dos 6 meses que nos permitem estar passo a passo com o que é feito. E, portanto, nesse sentido, visitamos institutos onde foram implementadas práticas de VBHC, como a Diabetes, como a Santion, nos Países Baixos, e isto permite realmente entrar, porque é um programa executivo, entrar com um projeto e sair com tudo aquilo que é preciso fazer em termos de plano de ação. E isso é super importante. Claro que estou absolutamente de acordo em que se fale de VBHC muito mais cedo no curso de medicina, numa fase de pré-graduação, que se comecem a discutir modelos económicos, que se comece a discutir este tipo de coisas durante ainda os estudos de medicina, para não ter de salvaguardar tudo isto para mais tarde. É pertinente, claro, mas se não existir outro, há N programas sobre Value-Based Healthcare e sobre a implementação do Value-Based Healthcare. Outra oportunidade é a oportunidade de inovação. O VBHC pretende inovar, todo ele é inovador, na medida em que vamos a partir desta implementação, trazer pessoas que geralmente não estão associadas à inovação. Portanto, os pacientes, desde o início, que têm uma voz ativa e que são absolutamente essenciais neste processo, e também os profissionais de saúde, que não sejam só médicos, que são uma parte integrante deste modelo. Nas instituições em que há muito VBHC a ser feito, uma das coisas que se faz é a criação de prémios ou de bolsas para projetos de VBHC. Os hospitais da Santion nos Países Baixos têm fundos todos os anos para que haja candidaturas para projetos VBHC que podem ser lançados por qualquer pessoa do mundo hospitalar da Santion, e depois há uma espécie de concurso para que eles possam escolher os melhores projetos, e os melhores projetos são depois ajudados de uma forma financeira para que possam chegar aos objetivos pretendidos. E isto é super importante. Claro que depois há todo um estudo em termos de care pathway, em termos de outcomes e de tudo o que se vai medir, portanto, há muita coisa aqui para ser inovada. É muito importante repensar todos os percursos de saúde e perceber onde é que podemos melhorar. E neste sentido não temos de trabalhar em mundos fechados, temos realmente de abrir a outras unidades, a outras formas de trabalhar, a outras indústrias para podermos chegar a soluções inovadoras. Outra das situações em que se pode inovar é que o Value-Based Healthcare pode ser também aplicado a países em desenvolvimento e não só em países já desenvolvidos. E, nesse sentido, hoje queria-vos falar também do Leapfrog to Value, que está a fazer um trabalho extraordinário neste sentido. Este guia deles está disponível também online e, no fundo, eles demonstram como é que nações em vias de desenvolvimento podem aplicar desde cedo Value-Based Healthcare para conseguir desenvolver um modelo que seja mais sustentável e que seja ainda melhor no desenvolvimento de saúde. Queria-vos falar também, em termos de inovação, de um unicórnio português, a Sword Health. Portanto, para quem não sabe, a Sword Health está associada a doenças musculoesqueléticas, sobretudo na fase de reabilitação e fisioterapia. E a Sword Health, desde cedo, implementou a medição de PROMS na sua estrutura e no seu business model. E, portanto, tudo o que tem a ver com doenças musculoesqueléticas, eles medem muitas vezes e desde muito cedo PROMS, que pus aqui, e agora com a nova endeavor da Sword Health, também na reestruturação de tudo o que é doenças pélvicas, também começaram já a medir desde cedo. Eu acho isto importante porque as startups têm uma palavra a dizer sobre isto e neste momento há muita inovação em Portugal, há muita inovação na Europa e é importante começar desde logo a medir PROMS para se poder recolher data e para se poder comparar. E por último, o empoderamento, que é uma palavra que eu não adoro em português, mas pronto, o empowerment, o empoderamento é essencial. Temos de empoderar, como disse,
os profissionais, temos de empoderar os doentes, temos de, enquanto administradores, conseguir saber quem é que precisa desta ajuda, quem é que precisa do nosso pescar de olho para, ok, vamos conseguir implementar, tem boas ideias, vamos para a frente. E isto só vocês é que conseguem fazer. Porque quando há muita burocracia, quando estão no topo da pirâmide, quando não se consegue chegar a voz, aí é impossível. Portanto, o empoderamento é absolutamente essencial num projeto de VBHC. E por último, queria-vos falar de alguns exemplos que, para mim, são absolutamente inigualáveis na Europa. Número 1, a Diabetes, portanto, nos Países Baixos, que está relacionada com o tratamento de diabetes tipo 1, cujos centros de tratamento são absolutamente inacreditáveis. Eles medem tudo, decidiram criar uma plataforma de recolha de dados in-house, portanto, são eles que têm acesso a tudo, conseguiram resultados absolutamente fabulosos em termos de outcomes e é o tipo de estrutura para onde os profissionais de saúde querem ir trabalhar. E isto é algo que é relativamente frequente nas estruturas que conseguiram mudar para um mundo mais VBHC friendly, porque os profissionais de saúde são levados a ir trabalhar neste tipo de modelos. Sentem-se empoderados, sentem-se motivados e por isso candidatam-se e é difícil entrar nestes sítios e trabalhar nestes sítios como médicos, o que é exatamente o paradoxo do que existe noutros locais, porque noutros locais andamos à procura de médicos ou de profissionais de saúde que queiram trabalhar connosco. Aqui não existe esse problema, é de facto, não é uma questão de salário. Eu pude falar com vários profissionais de saúde, os salários muitas vezes são idênticos, mas é a motivação. E isso é, para mim, essencial. Portanto, Diabetes tem outcomes absolutamente espetaculares em relação ao tratamento de diabetes tipo 1 em crianças, em jovens e adultos. Os pacientes estão extraordinariamente contentes, fazem parte do board, estão presentes em todas as reuniões e é realmente uma relação muito horizontal. Depois temos os hospitais da Santéon, e os hospitais da Santéon são um grupo de 6 hospitais também nos Países Baixos, em que houve mudanças absolutamente extraordinárias em termos de outcomes quando começaram a medir e a comparar-se. Portanto, ainda que não seja uma comparação com os Países Baixos inteiros, é uma comparação interhospitalar na rede deles, e isso permitiu haver uma melhoria substancial das práticas. Nós, no nosso programa executivo, pudemos visitar um dia inteiro o Hospital Sant António, em Utrecht, e é extraordinário aquilo que se passa lá dentro. Não entrando pelo patient experience, entrando apenas na motivação dos profissionais que lá trabalham, é inacreditável perceber que há tempo para os profissionais dedicarem a implementar projetos de VBHC, a perceber o que é que querem medir e como isso depois se transforma numa melhoria da qualidade de trabalho e, sobretudo, numa melhoria dos pacientes e daquilo que os pacientes vivem, porque os pacientes chegam com a informação aos profissionais de saúde, sabem daquilo que querem falar e, portanto, não é uma consulta normal, como sempre, é sim uma consulta sobre aquilo que interessa, sobre a qualidade de vida, sobre aquilo que está a ser medido e que não está bem. Portanto, não é chapa 5 para toda a gente, é aquilo que é importante. Martini Clinic, provavelmente toda a gente conhece, no tratamento de cancro da próstata, com uma equipa altamente especializada, uma IPU de excelência na Alemanha. O NHS Wales, que também está a ter um trabalho extraordinário na implementação de VBHC. E depois, claro, a Schön Clinic na Alemanha, a GLAD na Dinamarca e o NHR com a criação de registro de doenças cardíacas nos Países Baixos também. Claro que todas estas estruturas têm N artigos publicados sobre os quais se pode saber mais, muitos deles aceitam doutoramentos e, portanto, há muito trabalho a ser feito. Não são perfeitos, alguns não conseguem ter um modelo financeiro super sustentável, outros têm problemas em termos de conseguir fazer o VBHC em tudo, porque lá está, é patologia dependente, portanto há, claro, problemas com o modelo de VBHC, mas eu posso dizer que em termos de profissionais de saúde, e eu como médica é importante isto, há de facto uma vontade de fazer mais que é inigualável. E em Portugal já começam a haver vários exemplos disto e vamos falar mais sobre isso esta manhã, mas eu achei importante trazer-vos isto. Portanto, resumindo esta apresentação, eu acho que para se criar modelos de VBHC nas estruturas hospitalares existentes,
é necessário coragem, audácia, ousadia, ter as gónadas no sítio, no fundo, porque isto não é para os fracos, isto é de facto para quem está disposto a mudar a forma como lidera, é para quem está disposto a inovar e é para quem está disposto a, claro, passar por dificuldades para lá chegar. Não é um modelo perfeito, não é a resposta a todos os problemas que existem em saúde, não sei se isso existe ou se existirá nos nossos tempos, mas é uma forma de fazer mais e melhor e de melhorarmos a qualidade de cuidados para os nossos pacientes. E isso, para mim, é o mais importante. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou mais do que contente de receber as vossas perguntas. Eu desde já aproveitava para lhe perguntar se esta tendência é acelerada e inevitável e que outros ingredientes, tendo em conta também o posicionamento que nós temos e as nossas características e entropias conhecidas, que outros ingredientes teria que juntar a esta equação? Maior pressão e organização dos doentes, maior liderança. Hoje fala-se muito no governance, que são coisas bem diferentes, mas ainda difíceis de também perceber, não é? E implementar. O que é que considera que nesta altura seria fundamental? Muito obrigada pela questão, Paula. Eu acho que, de facto, é uma tendência acelerada neste momento. Durante muito tempo, o VBHC andou ali, falava-se e tal, mas não se fazia muito. Neste momento está, de facto, muito na moda o VBHC e é uma tendência acelerada, a ver-se cada vez mais programas, cada vez mais projetos, cada vez mais a indústria quer fazer, portanto, não só a AstraZeneca, mas N outras empresas estão a desenvolver valências em VBHC. Eu acho que pertinente é realmente ensinar mais nesta área e é organizar quem tem de estar relacionado com a implementação. E isto começa já pelos doentes, porque fala-se muito de envolver as associações de pacientes, mas uma associação de pacientes muitas vezes nem sequer sabe por onde é que há de começar. E o contrário também é verdade. Quando estamos a implementar um projeto VBHC, nem sempre sabemos com quem é que devemos de ir ter em termos de pacientes. E isso é importante. Portanto, não só estar aqui a tentar educar os profissionais de saúde, mas também os pacientes. Quer dizer, um paciente tem de ser uma pessoa altamente capacitada, não só porque conhece a sua doença, mas também para saber o que é que pode fazer, como é que é a regulação, como é que funcionam estas coisas que parecem tão abstratas quando nós estamos de fora. Portanto, isto é o número 1. Número 2, eu acho que é importante também tirarmos a crença aos profissionais de saúde que eles, quando são profissionais de saúde, têm de ser profissionais de saúde a 100%. Há carreiras paralelas, há avalias paralelas, há outros chapéus que se podem colocar. E isto é algo que cada vez mais vai existir, porque com a geração Z, com as novas gerações, os millennials, os profissionais de saúde não querem ser profissional de saúde a 100%. E, portanto, há que capacitá-los para conseguir inovar, implementar, criar startups, começar novos modelos e não terem medo de, como eu não estudei isto, não posso implementar. Portanto, tem de se acabar com esta ideia e por isso eu acho que organização e educação são fulcrais para quem quer avançar nisto.